se fosse para escolher um conceito dentro da metapsicologia da psicanálise freudiana que fosse representativo do cancelamento nas redes sociais, cogito que nada melhor para representar e ser análogo a isso do que o recalque no aparelho psíquico. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal, a mais um Psique em Xeque. E peço a você, antes de mais nada, se inscrever, você que não é inscrito, deixar seu like, também deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque isso ajuda o canal a crescer e assim alcançarmos mais pessoas falando de psicanálise e pensamentos contemporâneos. No vídeo de hoje nós vamos abordar uma questão um pouco distinta daquela que estamos habituados a fazer aqui no canal. Hoje nós vamos pegar uma treta de internet, ou um cancelamento que aconteceu na internet, mais especificamente, um cancelamento que aconteceu com a Maria Rita Kell, psicanalista, jornalista, alguém bem conhecido no meio e que reverberou algumas coisas quando ela, durante uma entrevista que ela estava dando, ela citou o lugar de cálice, relacionando esse termo que ela coloca aos movimentos identitários. Então, nós vamos pegar algumas questões muito específicas do que a Maria Rita Kell fala na sua entrevista, mais especificamente o que ela traz exatamente nesse ponto sobre os movimentos identitários e sobre essa questão que ela coloca, onde ela cita durante esse curto recorte que a gente vai fazer do vídeo. Eu aconselho que vocês assistam toda a entrevista da Maria Rita Kell na TV Brasil, a qual vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para acesso a toda a entrevista completa e não ficar apenas com recorte, mas para que nós possamos embasar as nossas falas e o que problematizar algumas coisas a partir do que a Maria Rita Kell coloca, eu vou deixar aqui que você acompanhe conosco o que ela disse nesse pouco mais de 1 minuto e meio. O ruim é quando o movimento identitário vira, e por isso que eu escrevi esse lugar de cálice, vira uma espécie de nicho em que só os que estão nesse nicho podem falar consigo entre si, né? Porque daí você se fecha para a crítica, você se fecha para o outro que vem dizer, olha, vocês pensam assim, mas quem sabe se vocês pensarem assim? Às vezes é uma colaboração só, não precisa ser uma crítica. Claro. Quem sabe se vocês considerarem assim dá mais certo, né? E o problema dos movimentos identitários é que ele não produz laço social, só dentro do movimento. Sim. Né? Todos que são... E aqui no Brasil talvez nem seja tão organizado quanto nos Estados Unidos, né? O que ele produz é uma estagnação do diálogo. Eu posso, mulher de classe média, descendente de alemão, branca, eu posso criticar um negro se ele estiver espancando o filho dele, por exemplo, não é? Eu posso tentar interferir, ele pode responder, não se mete na minha vida. Sim. Tá, é legítimo, né? Eu posso dizer, mas espera aí, não posso ver. Agora, se ele diz, você não pode falar porque você é branca, eu acho que isso não vai dar certo. Ao mesmo tempo, eu tenho esperança que isso não vai muito longe. Né? Que isso não vai muito longe, porque a tendência a poder falar com o outro é muito grande. Sim. Isso nos caracteriza como humanidade, inclusive, né? Mas isso vai criando nichos narcísicos no sentido de que só nós nos amamos. O outro é uma porcaria. Esse trecho que você acaba de assistir foi o responsável por fazer o cancelamento, então, da Maria Rita Kell nas redes sociais. Você perceba que é 1 minuto e meio aproximadamente, que é retirado de uma entrevista de quase 1 hora, mas foi o suficiente para que houvesse, né, o cancelamento dela nas redes, quando ela toca no ponto de narcisismo, quando ela toca no ponto de movimentos identitários e de como que isso muitas vezes pode paralisar o diálogo na interpretação da Maria Rita Kell. Você perceba que no vídeo e na entrevista toda ela não cita nominalmente ao que ela se refere quando ela chama-se esse texto de lugar de cálice, né? Que é um contraponto a Djamila Ribeiro, que escreveu esse texto e foi coordenadora dessa coleção, né, de feminismos plurais, a qual fez esse texto especificamente que chama Lugar de Fala. Na entrevista, como eu disse, ela não cita Djamila.
Porém, no texto, lugar de cálice, eu vou estar aí na descrição para você ler o texto na íntegra, lá no site A Terra é Redonda. No texto, ela cita nominalmente a Djamila, chamando para essa conversa, em contraponto ao lugar de fala da Djamila, ela escreve, então, um texto chamado Lugar de Cálice. Dito isso, antes de abordar alguns pontos que a Maria Rita Kel traz na sua fala, eu gostaria de abordar primeiro o que a Djamila fala. Para Djamila Ribeiro, lugar de fala não é um lugar de cerceamento aonde só uma pessoa de determinadas características possa falar daquele assunto. A grande questão, ela tem um capítulo nesse livro que é intitulado Todos têm lugar de fala. Então, a ideia da Djamila, primeiro, é que as pessoas têm lugar de fala, todas, mesmo as pessoas que não são pertencentes a um grupo minoritário do ponto de vista social. Mas a Djamila vai dizer que a pessoa tem que entender do lugar de onde ela está falando. Então, esse é o primeiro ponto. Ela não está dizendo que não pode haver diálogo, mas que deve-se haver, as pessoas devem se ater ao lugar de fala da qual ela pertence, do grupo a qual ela pertence. E aqui entra no ponto 2, que é muito importante ser dito. Lugar de fala para Djamila não se trata de um lugar individual, de experiências individuais, mas trata-se de um lugar no locus social a qual a pessoa pertence a determinado grupo. Eu sou um homem hétero, cis, negro, ou preto, como eu prefiro chamar. Isso me faz identificar-me como um homem preto, só que eu sou hétero e cis. Então eu tenho que entender que o meu lugar de fala é de um homem negro, de um homem preto, dentro do contexto social. E eu pertenço ao grupo de homens pretos. Porém, se for um homem transgênero e que for negro, isso vai trazer outro conceito, porque esta pessoa pertencerá no locus social a um outro grupo, que é o grupo de homens transgênero e negros. Perceba? E aí entra o conceito da Carla Acotirene de interseccionalidade, que faz parte dessa coleção também da Djamila Ribeiro, ou seja, intersecção. Porque aí eu vou pertencer ao grupo, como você pode observar no vídeo, a um grupo onde linhas de situações que foram me cerceadas no contexto social, discursivas, né? A qual eu fui cerceado de pertencer, de falar, fui silenciado muitas vezes, como eu disse, no caso de um homem transgênero e negro, ele pertence a um grupo que vai interseccionalizando situações específicas. Ele é um homem trans, esse é um ponto, que vai interseccionar com negro. Isso coloca, então, essa pessoa em um outro locus social do que aquele que eu, enquanto um homem hétero negro, ocupo. Eu queria deixar isso bem claro para nós entendermos assim e sermos bem honestos, né, intelectualmente, com o que a Djamila fala no livro, e não necessariamente com interpretações do que ela disse. Dito isso, vamos ao que a Maria Rita Kel abordou. A primeira questão é entendermos o que é identidade e o que é identitarismo. Para a psicanálise, identidade é uma espécie, vamos assim dizer, de uma ilusão subjetiva que nós temos, criada, né, uma ilusão necessária do ponto de vista subjetivo, para que nós consigamos, então, saber o que nós pensamos de nós mesmos, então de si mesmo, do que a pessoa pensa de si, bem como do que o outro pensa desta pessoa. E a isso nós vamos dar, então, o nome, né, a síntese disso é o que nós chamamos de eu. Então a identidade é a partir das muitas identificações do ponto de vista da psicanálise freudiana que eu vou compondo ao longo do tempo. Então, dito isso, vamos abordar agora o que a Maria Rita Kel falou especificamente. Quando ela fala de lugar de cálice, ela, de forma muito sintética, e ela diz, né, que é como que cerceasse o diálogo. Na interpretação dela, isso é uma espécie, né,
de silenciamento de uma opinião de quem não pertence àquele grupo que está ali funcionando de determinada maneira, ou é pertencente a um grupo no bloco social muito específico. Mesmo que a Djamila Ribeiro não diga isso no seu livro, o efeito, por vezes, do conceito lugar de fala cai no que a Maria Rita Kel acabou de falar. Quem é que não se lembra, por exemplo, de um dia, num programa da Rede Globo, onde uma pessoa foi convidada a interagir com uma das participantes do programa, era um homem no caso, e ela, no caso, uma mulher, e quando esse rapaz foi falar, esta moça, no caso, falou que ele estava cometendo o quê? Mansplaining. Ele estava tentando calar uma mulher para que ele falasse. Muitas vezes o lugar de fala vai cair nesse lugar realmente de tentativa de cerceamento do outro interagir, dialogar sobre determinado assunto, especificamente assuntos que toquem a características desse grupo social do qual esta pessoa faz parte. Então, é verdade que isso acontece em alguma medida, porém não é o que a Djamila fala no livro dela, mas o efeito desse conceito, muitas vezes, no campo social, no laço social, de fato, por vezes, toca nesse ponto. Essa é uma primeira questão, e do qual a Maria Rita Kel, então, escreve esse lugar de cálice, que é, então, aonde ela vai buscar dialogar com a Djamila, citando nominalmente a Djamila, porque ela está falando do cancelamento que a Lilia Schwartz sofreu quando falou da Beyoncé, para abordar, então, da maneira que esse lugar de fala, muitas vezes, dos movimentos identitários, é tomado por esses movimentos. Então, o campo de vista da identidade é uma coisa, movimento identitário é outra. Por quê? Eu disse que identidade é uma tentativa ilusória, subjetiva e necessária que temos para que nós atravessemos a fantasia disso que a gente nomina de eu. Então nós vamos atravessando essa fantasia. Porém, o movimento identitário é como se fosse, então, uma estagnação de um eu que é imutável, de um eu que não tem ambivalências, de um eu que não tem contradições, de um eu que não tem cisões. Isso não é compatível do ponto de vista da psicanálise, uma vez que para a psicanálise o funcionamento psíquico como todo, ele é cindido, né? O sujeito é um sujeito dividido, como nos diz Lacan, é o sujeito do inconsciente, e aí tem o eu. Então tem aqui sempre ambivalências, tem sempre estranhezas, o eu não é tão estático dessa maneira. O movimento identitário, nessa interpretação, é aquele que vai tentar falar de uma essência do eu. Eu, enquanto homem negro, pertencente ao grupo de homens negros, temos um eu coeso em torno desse conflito que é pertencer a esse grupo social. Porém, do ponto de vista da psicanálise, isso é um problema por causa desses pontos que eu já ressaltei. Inclusive, nesse ponto surge essa crítica. Quem fez foi Elisabeth Roudinesco com esse livro, O Eu Soberano, ensaios sobre as derivas identitárias, porque aqui ela está realmente está criticando esse ponto dessa tentativa de um eu que possa ser estático, de um eu que não tem ambivalências, que não tem assim mutações, e que não é possível entender uma pessoa com um eu completamente estático, mas a pessoa acaba então não atravessando esse campo da fantasia que eu falei e saindo disso e transpondo isso, lidando então com a alteridade do outro aqui com O maiúsculo, que é o outro da cultura, que é o outro do inconsciente, que é o outro social, enfim. A pessoa fica estática. E nesse sentido, talvez a Maria Rita Kel tenha um pouco de razão. Mas, como eu disse, não é o que a Djamila propõe com o conceito, mas o efeito do conceito sobre as pessoas acaba reverberando como essa
essa forma estática do diálogo, a qual, se um homem ou uma mulher, por exemplo, eu enquanto homem, for abordar uma mulher que no caso for feminista, ela pode se sentir ofendida porque eu não tenho lugar de fala, de ser uma mulher, de pertencer ao grupo mulher no tecido social, para entender, então, do loco social do qual a mulher faz parte, o que ela passa. Da mesma maneira, uma mulher vier falar comigo, mas uma mulher branca, vir falar comigo, e eu falar e virar para ela e encerrar o diálogo falando: você não pode falar comigo desse jeito, você não pode me repreender assim, porque você não entende o que eu passo enquanto homem negro. E por isso, o que você está falando vai ser sempre equivocado. Tem sempre o erro, porque é impossível que você entenda o que eu estou passando enquanto homem negro. Então, é nesse sentido que a Maria Rita Kel coloca que vai haver e há uma estagnação do discurso, há uma estagnação do diálogo. Vou dar dois exemplos muito rápidos do que é identidade e do que é identitarismo. Eu sou pai de 2 filhas, mas eu não sou essencialmente pai. Eu sou pai a partir das muitas identificações que eu tenho, a partir das minhas experiências individuais, bem como das minhas experiências no campo social, do que significa uma figura paterna. E a partir disso, eu vou me constituindo enquanto pai. Então eu tenho uma identidade de pai, só que é uma identidade, o quê? Ela é ilusória. Ela é o quê? Transitória, mas é subjetivamente preciso que haja para que eu consiga minimamente me estabilizar e me entender nesta posição. Porém, isso tem ambivalências, isso tem estranhezas. Já o campo identitário, exemplo, eu sou um homem negro, ou uma mulher trans, ou um homem trans, enfim, qualquer que seja a categoria, quer seja do ponto de vista étnico, quer seja do ponto de vista das muitas sexualidades, enfim, a pessoa se identifica com um desses grupos, ela se coloca nessa posição e pertencente a esses grupos. Isso, muitas vezes, é o que vai nortear a identificação dela com o grupo como se fosse estático e não houvesse aqui contradições, ambivalências, como se eu não pudesse, então, considerar as singularidades, bem como as contradições internas que tem em ser mulher ou ser um negro. Então, é disso que se trata. Há uma ideia de estático, um eu estático, que é o caso do identitarismo e do movimento identitário. Já a identidade é feita a partir de uma fantasia que eu vou ali construindo da síntese que eu tenho de mim mesmo e de como o outro me interpreta, de como o outro me entende, do que dizem de mim. E a isso nós vamos dar o nome de eu. Aí veio a fala da Maria Rita Kel, que foi cabal para o seu cancelamento. Que o problema dos movimentos identitários é que eles não produzem, não fazem laço social. Só fazem laço dentro do próprio grupo. Aqui ela disse que os movimentos identitários não produzem laço. E ela está retirando a questão do laço de Lacan, da teoria dos discursos em Lacan. A gente tem que pensar nos 4 discursos. O discurso da histérica, o discurso do analista, o discurso do mestre e o discurso do universitário, ou o discurso da universidade. E tem aquele outro discurso que é o discurso capitalista. Então, os discursos é o que sustenta o laço. Ela está dizendo que os movimentos identitários, eles não produzem laço, porque a alteridade não é convocada, ela é rejeitada, ela não quer ser ouvida. E por isso eu comecei esse vídeo dizendo que se fosse pensar em um conceito da metapsicologia da psicanálise freudiana, que seja, para fazermos aqui uma analogia, né, dentro do como funciona o cancelamento nas redes, esse conceito seria o recalque. Porque é retirar, como o recalque funciona lá no aparelho psíquico, é retirar do eu aquilo que produz muitas vezes angústia, aquilo que produz um certo estranhamento, e o eu vai então rejeitar isso e precisa então ser recalcado, retirado, não aceito. Mas qual é o problema do recalque? O problema do recalque é que existe o retorno do recalcado.
é que produz sintoma. Então, não falar não exclui de que aquilo reverbere de alguma maneira. E me parece que isso está acontecendo. A tentativa de cercear, algumas vezes, algumas falas no campo discursivo pode produzir uma espécie de sintoma. E aqui eu não estou querendo dizer que deva ser permitido falar tudo e qualquer coisa que se queira no campo social. Nós temos um exemplo disso, que é o que acontece nos Estados Unidos, né? Que se diz o país mais liberal possível, o país que mais defende a liberdade de expressão. É um país que permite a existência do KKK. Eu não posso nem citar o nome aqui, porque senão o vídeo nem roda, né? Permite pessoas serem claramente racistas, por exemplo. A pessoa pode dizer-se desta maneira, porque não é criminalizado. Então, não é que a pessoa não vai responder, desde que a outra vá lá e convoque a justiça e tal, mas a questão é que é permitido dizer praticamente tudo. Por exemplo, a pessoa pode se dizer adepta daquele movimento alemão do século XX, e que isso não causará maiores danos para a pessoa, o que no nosso país é proibido, e a qual eu concordo. Contudo, o conceito de lugar de fala vem sendo, por algumas pessoas e por alguns determinados grupos, de uma maneira muito equivocada. Como eu disse, não é o que a Djamila está propondo, mas é a forma que se interpreta, é o efeito do discurso e desse conceito sobre essas pessoas. Então, a Maria Rita Kell vai problematizar isso e, claro, ela sofreu, então, todos os ataques possíveis de quem não concorda com o que ela disse e começaram, inclusive, a trazer elementos familiares da Maria Rita Kell, citando o avô dela, que era um médico e farmacêutico, conhecido por ser um eugenista, né? Ela é descendente de alemão, então ele era um eugenista do século XX e resgataram, inclusive, esse ponto da história genealógica da vida da Maria Rita Kell. Porque é disso que se trata, precisa ser recalcado. Isso não pode aparecer, esse tipo de fala não pode vir, isso não é aceito aqui. E aqui eu acho que nada melhor, dialogando com os conceitos que eu abordei, inclusive com esse livro da Elizabeth Roudinesco, que também sofreu cancelamento por causa desse livro, né? De como que muitas vezes recalcar mesmo, do ponto de vista discursivo, algum tipo de posição ou opinião que seja contrária ao que o grupo a qual determinadas pessoas vão pertencer, ao que esse grupo acredita. E aqui, por isso que está a expressão da Elizabeth Roudinesco de eu soberano. Um outro ponto que a Maria Rita Kell fala, e o vídeo já está muito longo aqui, eu quero terminar aqui, é que ela fala que isso vai produzindo efeitos narcísicos, né? Ela vai dizendo que vai produzindo nichos narcísicos. Esses movimentos, eu leio aqui esse final, porque ela não disse que é um movimento identitário, mas dentro da fala dela, ela está dizendo dos movimentos identitários, que eles produzem nichos narcísicos. E ela diz nichos narcísicos aonde só nós, pertencentes ao grupo, nos amamos. Aqui entra uma questão que é a ideia de o Narciso, do mito propriamente dito, se entorpeceu com a sua própria imagem, né? E ele se embebedou com a sua própria imagem e não fez uma diferenciação entre si e a sua imagem no lago. E ele morre afogado, né? Narciso cai, entorpecido pela própria imagem, porque era muito belo. Ele entorpece-se pela própria imagem e cai dentro do lago e morre afogado. E aqui dessas analogias, dessas aproximações teóricas, conceituais, que eu gostaria de falar. Porque muitas vezes as pessoas vão, e mais uma vez tocando o livro da Elizabeth Roudinesco, o eu vai se tornando esse lugar soberano. E do ponto de vista da psicanálise, isso é um problema, porque do ponto de vista da psicanálise, nós temos cisões, nós temos ambivalências, nós temos contradições, nós somos sujeitos que somos assim, nós não somos tão estáticos, tão idênticos o tempo inteiro. E se uma pessoa, vamos assim dizer, se entorpece com a sua própria imagem, da qual ele pertence, ao grupo do qual ele pertence, isso pode ser muito prejudicial para ele mesmo, para o grupo muitas vezes.
eu gostaria de terminar apenas dizendo que eu entendo o ponto da Maria Rita Kel, bem como também considero, e muito, até porque sendo um homem negro, sei muito bem do que o meu grupo sempre sofreu no Brasil, nos seus mais de 300 anos de escravatura que aqui ocorreu, e gostaria apenas de terminar dizendo que mesmo compreendendo os pontos, tem brigas que a gente tem que saber qual delas comprar e em qual momento comprar.